paz de Deus esteja no coração de cada um, de cada uma, que Ele nos acompanhe, que Ele nos guarde, que Ele esteja ao nosso lado, sim, aqui na igreja, mas que Ele esteja ao nosso lado e está ao nosso lado em cada segundo de nossa vida, onde estivermos, onde andarmos, que a alegria da certeza da palavra de Deus, da aliança de Deus, nós vamos falar um pouquinho, da aliança e do descendente, as duas coisas andam juntas, A aliança que Deus fez, a promessa do descendente a Abraão, e assim por diante. Aí nós vamos tentar conversar e explicar um pouco isso na hora da mensagem. Sejam bem-vindos a todos, a todas, Deus nos abençoe e guarde, e queremos, ainda em pé, fazermos a invocação conforme segue ao nosso Deus triuno. Em nome do Pai, que nos criou e nos mantém, que do pó da terra nos formou, glória ao Pai que nos amou. Em nome do Filho que nos salvou, rompendo as barreiras da morte. Jesus Cristo nos salvou na cruz, glória ao Pai que nos amou. Em nome do Espírito Santo, que pelo Evangelho rompe em nós a barreira da incredulidade e da cegueira espiritual. Nossa vida então santificou, glória ao Pai que nos amou. Em nome desta Trindade, iniciamos o nosso culto. Amém. Confessemos também, conforme segue. Senhor, pequei de novo. Eu não queria, mas pequei. Não consegui guardar puro meus pensamentos. Minhas palavras nem sequer foram puras e corretas. Minhas ações nem sempre foram feitas em amor a Ti e ao próximo. Senhor, sei que não mereço, mas peço o Teu perdão. Em nome de Jesus, meu Salvador. Amém. Queridos irmãos, quem assim confessa o seu erro, o seu pecado, a sua vida desregrada, tem o perdão de Deus, tem a paz que vem desse Deus. E a ressurreição de Jesus é a certeza de que somos perdoados. Nesta confiança seguimos dia a dia, guiados pela esperança da vida eterna. Amém. Vão em paz. Os pecados de vocês estão perdoados em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido a quem tem o Salmo, a leitura do Salmo, a vir à frente. E quem tiver a sua Bíblia, pode acompanhar, pode meditar nessas palavras, acompanhando então a leitura do Salmo.
desculpa, é o hino, perdão, é o hino. Na minha liturgia aqui eu acabei pulando, é o hino. Podem sentar, por favor. Se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos prestes a submergir. As ondas tentam me mandar sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, e leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir, de ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo me sacudir. As ondas tendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, e leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, e leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Agora sim, nos colocamos em pé e vamos então para a leitura, acompanhar o Salmo de hoje, Salmo 22, versículos 23 a 31. Salmo 22, de 23 a 31. Diz assim: Louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem,
descendentes de Jacó, prestem culto a Deus, povo de Israel. Adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando grito por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito na presença de todos os que o temem. Oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que o adoram, o Senhor, o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão, e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Até aqui a leitura. Obrigado, a leitura do Salmo. Convido a ficar em pé, nós oramos ao nosso Deus. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. É para nós, é para todos essa palavra, essas palavras. Mas especialmente a nós que conhecemos, as gerações seguintes conhecerão e servirão e falarão. É a nós que Deus está falando. É aos cristãos que Deus está dizendo, continuem falando. Nós que somos descendentes, sim, estamos nessa linhagem da descendência de Abraão, por causa de Cristo. Única e exclusivamente por tua causa, Senhor. Então que nós cristãos, falemos às gerações seguintes a respeito de Ti, ó Senhor, para que mais descendentes sejam agregados ao Teu reino, a glória eterna, a vida eterna, a salvação eterna. Então, querido Deus, nos ajude mesmo em tempos difíceis, em tempos sombrios, a anunciar a Tua palavra, talvez muito mais agora. Talvez muito mais agora o coração das pessoas estejam abertos para receber a Tua palavra. Que anunciemos para as gerações seguintes, Deus salvou o seu povo por Cristo. Amém. Podem sentar, nós cantamos o próximo hino. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o
total, invisível, mas real. A Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Seguintes leituras. Convido então quem tem a leitura do Antigo Testamento, Gênesis 17, 1 a 7, e depois 15 a 16, né? Gênesis 17, 1 a 7, depois os versículos 15 a 16, e na sequência Romanos 5, 1 a 11. Romanos 17, 1 a 7. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muitos numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você, e o Deus dos deuses e o Deus dos seus descendentes. Continuando, 15 e 16. Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Até aqui a leitura. Romanos 5, 1 a 11. Aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu.
De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte em Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Até aqui a leitura. Hosana. Convido a ficar em pé aqueles que podem fazer dessa forma, para acompanharmos a leitura do Evangelho, Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38. Marcos 8, 27 a 38. Depois, Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa.
Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos confessar a nossa fé conforme segue, igual aos cristãos do mundo inteiro, confessemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é o nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e também nosso Pai. Somos testemunhas dos seus feitos. Ele criou o mundo e tudo que nele há. Toda a vida a ele pertence. Ele guia os destinos do mundo. Sim, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso e quero viver como sua testemunha. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo, Deus santificador. Amém. Podem sentar. Em preparação à mensagem, cantamos o próximo hino. Terras todas celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, apresentai-vos com
Queridos irmãos, queridas irmãs, texto de Gênesis, que nós vamos falar a respeito dele, mas olho para o texto de Romanos, lembrando lá o que as palavras trazem, né? Os momentos de sofrimento nos trazem alegrias. É estranho, né? Momentos de sofrimento poderem ser alegres, mas o cristão pode ver alegria em meio à tristeza, em meio à morte, porque é da vida eterna que nós almejamos. Podemos ainda ver alegrias em meio às tristezas. Que Deus acompanhe o nosso pensar, o nosso meditar. Gênesis 17. Semana passada o pastor Wendel comentou sobre a quaresma, né? Um período que muitas vezes as pessoas extrapolam a questão do preparo, preparar-se para a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, o Domingo de Páscoa. Há um preparo por vezes exagerado. E aí, pensando nisso, me lembrei da minha infância. Na rua onde morávamos, no bairro onde morávamos, minha mãe ainda mora lá, no mesmo local, nós éramos a única família diferente, destoava das demais. Éramos os únicos luteranos evangélicos, né? Porque havia uma grande maioria católica, de nome ou praticante, enfim, alguns muito próximos da gente, alguns não cristãos e assim por diante. E alguns costumes acabavam influenciando a nossa família, especialmente na quaresma. Algumas coisas quase que assépticas, no sentido de purificação, no sentido de limpeza mais externa do que interna. Acho que talvez vocês também viveram isso, talvez ainda vivem, né? Conhecem pessoas que nesse período do ano tendem a mostrar, aparentar, ou menos o externo, né? O interno a gente não conhece, com rituais, com pode isso, não pode aquilo. E aí eu me lembro que especialmente na Sexta-feira Santa era algo que isso, uma boa parte da minha infância, adolescência, nós vivemos por influência da nossa realidade. Você já deve imaginar o quê? Não comer carne vermelha, comer só peixe. Eu confesso que eu não me lembro se havia alguma outra mistura, se era só peixe e pão, ou se havia arroz, se havia batata ou outras coisas, eu não me lembro. Mas o que eu me lembro é que naquele dia, o pai permitia que a gente bebesse vinho, misturado com água, não puro. E se o pai soubesse que esse vinho talvez era misturado tanta água, nem vinho mais era, talvez até pudesse liberar outros dias para a gente. O que eu quero trazer com isso, resgatar isso, dessas formas de purificação? Talvez essa seja a palavra usada para a quaresma, onde há um exagero na forma de viver, na forma de mostrarmos, talvez, mais exterior, né, do que propriamente lá no nosso coração, do que propriamente um arrependimento. E aí isso contrastava com o momento de estar na nossa igreja, na igreja luterana, no grupo de jovens, no culto, e o pastor dizia: não é necessário
E aí em casa acabávamos sendo influenciados pela grande maioria que fazia isso. Fazer ou não fazer? Deixar de comer carne, comer só peixe, não faz diferença nenhuma. Pode ser feito? Pode. Desde que não seja uma regra, uma lei, uma ordem que alguém impôs. Se eu achar que isso é bom para o meu organismo, faça. Por que eu trago tudo isso? Por que eu menciono esse fato, e talvez todos vocês já viveram, já conheceram pessoas que vivem assim? É para apontar que as mudanças que ocorrem na palavra de Deus, a palavra não muda, mas no dia a dia elas têm uma conotação às vezes diferentes. Os usos e costumes acabam consagrando um jeito de ser mais evangelical, talvez mais santo do que outros. E é o que acontece com esse texto aqui, gente, de Gênesis. Quando fala da aliança. Se nós conversarmos, se nós escutarmos pregações de boa parte das igrejas, de boa parte dos cristãos, nós vamos ver que ocorre uma inversão dessa questão da aliança. As pessoas olham delas para Deus, a aliança que eu faço com Deus, essa não existe, nunca existiu, nunca vai existir. A palavra de Deus nunca, em momento algum, ela traz e que o ser humano pode fazer uma aliança com Deus, mas sim, Deus faz aliança com o ser humano. Então o que eu trouxe no início, essa ideia dos costumes que vão sendo agregados, colocados à palavra de Deus, temos que ter muito cuidado porque começa a deturpar a palavra de Deus. Começa a colocar coisas onde a palavra de Deus se cala, onde a palavra de Deus não fala disso. Jamais encontraremos na palavra de Deus que o ponto de partida da aliança seja o ser humano, mas o ponto de partida é sempre Deus. Nesse texto, Deus então apresenta novamente o tema aliança. Ele já havia falado para Abraão, em momentos anteriores, dessa aliança, desse nascimento de um herdeiro, um descendente. Passou um tempo e nada, nós conhecemos a história, E Deus reafirmando, tenha calma, tenha paciência. Deus mudando o curso da história. Eles não podiam ter filhos. Mas Deus promete, Deus se coloca numa situação em que Ele não pode voltar atrás. Ele olha para Abraão e diz, é você que vai ser o pai dessa grande nação. Os teus descendentes serão reis. De você sairá o descendente, o Salvador. Deus se coloca diante de uma promessa sem volta. Abraão torna-se pai, de Ismael, e algum tempo depois, 99 anos, 100 anos, nasce Isaac. Nós também não podemos colocar um peso excessivo sobre Isaac. Não é sobre a criança esta aliança
a criança específica, Isaque. É sobre todos aqueles que viriam a partir de Abraão, que é a aliança da tua descendência, diz Deus. Então a aliança está atrelada sobre a descendência, sobre o descendente. E o descendente maior seria quem? Jesus, é claro. Essa aliança, Deus não coloca limites a ela. Sim, há um limite, o final do mundo, né? É claro, dia do juízo final. Mas até esse dia, Deus não coloca limites para essa aliança. Deus não diz, vai ser um número X de salvos, vai ser um número tal de descendentes. Deus diz, Abraão, você não vai poder contar os teus descendentes. Não poderemos contar a quantidade de salvos, de cristãos que há nesse mundo. A aliança não é dada à humanidade por tempo determinado ou com cláusulas. Faça isso e você será isso. Acrescente isso e você estará dentro. Não. Agora, de outro lado, existe um risco. Existe um risco de ficarmos de fora da aliança. Este risco existe. Ele é real. Ele é sério. É o risco de estarmos tão envolvidos com outras alianças. As alianças terrenas. As alianças do trabalho, da vida social, do casamento, da diversão, que podem nos afastar da verdadeira aliança. O risco é estarmos confortáveis em nossos pecados, numa vida desregrada, e nos afastarmos da aliança verdadeira. O risco é esquecermos que a permanência nesta aliança é por fé, não por merecimento, não por condição A, B ou C, mas apenas por fé, confiança em Jesus. É pelo arrependimento diário, é pela contrição, é pelo reconhecimento de que, como dizia Lutero, escreveu, né? Às vezes as pessoas escutam, é chocante isso, mas Lutero afirmou, eu sou um saco de vermes, eu não passo de um saco de vermes diante de Deus. Ou né, chegou a dizer, afirmar, um estrume diante de Deus. E de onde ele tirou isso? Por algumas passagens. Salmo 4, versículo 8, 144, versículo 3, dizem: Deus, o que é o ser humano diante de ti para que penses nele? O salmista dizendo isso. Por que te preocupas com o ser humano? É nada diante de ti, Senhor. E aí Lutero diz: eu sou só um saco de vermes diante de Deus. Eu sou o quê? Nada. Nada. Eu não posso propor aliança a Deus. Não há como eu dizer, Deus, eu quero fazer uma aliança contigo agora. Senhor, obrigado porque o Senhor fez a aliança comigo através de Cristo. Romanos, né? Somos de Deus por causa de Cristo. Estamos na aliança por causa de Cristo. Somos continuados nesta aliança por causa de Cristo. Por fé. Olhando para as palavras da aliança, nós temos ali uma promessa linda, palavras de conforto e de consolo. Eu diria mais,
palavras que proporcionam alento e acalantam a vida. Mari, passa para mim, por favor. Eu selecionei versículos, e ali eu coloquei em maiúsculo, sempre frisando o quê? Nunca a ação do ser humano, mas a ação de Deus. Versículo 2, eu sou o Senhor Deus. Começa dizendo, quem está falando aqui sou eu, sou Deus, não é um Deus qualquer, não é um ser humano. E aí ele diz, eu, veja, maiúsculo, eu farei aliança com você, eu darei muitos descendentes. Versículo 4, eu faço, não é ser humano faça, eu, Deus, faço com você esta aliança, você será pai de muitas nações. Versículo 6, farei, nunca vamos fazer, olha, vamos conversar e quem sabe a gente entra num acordo e tal. Não, Deus diz, farei seus descendentes numerosos, alguns serão reis. Versículo 7, aliança que estou fazendo, eu, Deus, estou fazendo, será como? Para sempre, com você, com os seus descendentes. E aí lá no 16, Deus retoma essa ideia e inclui Sara. É claro, Abraão tem um filho sem ter alguém que tivesse o filho, então Deus coloca Sara na conversa e diz, eu vou te abençoar, você será mãe de nações, reis estarão entre seus descendentes. E agora, gente, tudo isso, Mari, passa, mais uma, tudo isso, e está lá, olha na Bíblia de vocês, porque no versículo 7, bem no meio do versículo 7, eu serei para sempre o Deus de você, Abraão, de você hoje do século 21, de você no século, sabe-se lá quantos séculos haverá o mundo, e o Deus dos seus descendentes. Esta é a aliança. Que alegria, gente, nós estamos nesta aliança aqui porque Deus disse. Não foi Abraão que disse, olha, eu vou ter uma aliança com Deus. Não foi Abraão, não foi Isaac, foi Deus. E é por causa de Cristo que nós somos descendentes continuados nesta aliança, colocados nesta aliança. Aliança de vida, não de morte. O sentido de tudo isso, o próprio Deus explica, eu serei para sempre o seu Deus. E a promessa, o auge da promessa está em Cristo, na obra de Cristo, no amor de Cristo. E aí quando a gente olha lá no Novo Testamento, gente, quem quiser abrir aí Lucas, finalzinho de Lucas, traz o relato do nascimento de Jesus, enfim, todo esse processo. E o finalzinho do capítulo 1 de Lucas, perdão, não do livro, do final do primeiro capítulo, versículos 54, 55, não no final do Cântico de Maria. Lucas 1, 54 a 55, Maria alegre da vida, pelo nascimento, mãe do Salvador, ela canta, ela expressa a sua alegria, e nesse finalzinho ela diz, Ele cumpriu as promessas, veja, Deus cumpriu as promessas, Ele cumpriu as promessas, que fez aos nossos antepassados, a quem? A todos aqueles, até Abraão, podemos incluir até Adão e Eva, porque lá Deus diz para Eva, para a cobra, porém inimizade entre vocês, entre o ser humano e a cobra, e Satanás no caso, você vai só picar, o ser humano vai esmagar a tua cabeça. Então quer dizer, vamos incluir tudo isso junto. Deus cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre.
para nós. Isso não é revigorante, gente? Isso não é alegre? Isso não dá uma ênfase diferente para a nossa vida? Mas hoje está difícil? Está difícil, é claro que está. Nessa aliança, mesmo dentro desta aliança, passaremos por desespero. Haverá intolerância, fatalismo. Mas eu diria a vocês que ainda é tempo de levantarmos as mãos para os céus e agradecer. E dizer obrigado, Senhor, porque eu estou na aliança, não porque mereço, mas porque o Senhor me trouxe para a aliança, para esta linhagem. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a Quaresma é um tempo de preparação. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa palavra, sim, porque na realidade o tempo de preparação é a nossa vida toda, né, gente? Não posso só na Quaresma me preparar para a Sexta-feira Santa, para a Páscoa, e o resto do ano eu viver despreparado, eu viver de qualquer jeito, eu viver solto, eu não querer saber muito de Deus, e aí na Quaresma de novo, não, agora eu vou me preparar. Então a Quaresma, como qualquer momento para o cristão, é um momento de preparação. É um momento de olhar para a palavra de Deus e ver os períodos, as situações, as coisas que aconteceram, que Deus proporcionou, que Deus trouxe. E se vai comer peixe, se vai comer churrasco, se vai comer carne de porco na Sexta-feira Santa, coma o que quiser, desde que seja com respeito, como qualquer outro dia. Não façam isso de forma a mostrar ou querer mostrar para outras pessoas o que não é necessário. Que Deus nos acompanhe na Quaresma ou em qualquer dia de nossa vida, agradecidos por fazermos parte da aliança com Deus, da aliança que Ele fez com o ser humano, por Cristo, nosso Salvador. Amém. Que Deus acompanhe o nosso viver, o nosso andar, o nosso falar, e que através de nós, que somos descendentes por conta de Cristo, por causa de Cristo, façamos outros descendentes, chamemos outras pessoas para essa descendência. Amém. Também nesse momento, os irmãos, as irmãs que trouxeram a sua oferta, podem trazer ao altar, podem deixar aqui no altar nesse momento. Aí nós temos um hino aí na sequência, talvez vocês conheçam a música, mas essa gravação é do pessoal de São Paulo, da nossa igreja, então a gente vai acompanhar também.
Nós queremos orar, nos colocamos em pé, oramos conforme segue. Em determinado momento da oração eu vou colocar alguns pedidos ou agradecimentos também. Ó Deus, nos chamas para a oração, és nosso Pai. O teu nome é santo. O teu reino vem. O pão nosso dá-nos de dia em dia. Perdoa nossos pecados. Como nós perdoamos. E não nos deixes cair em tentação. Senhor nosso Deus, também colocamos diante de Ti os nossos pedidos e agradecimentos, as coisas que o nosso coração tem, guardam e que às vezes não queremos revelar para ninguém. Então, querido Deus, o Senhor conhece o coração de cada um, de cada uma, de cada ser deste planeta. Concede, na medida da Tua graça, que esses desejos possam ser realizados segundo a Tua vontade. Querido Deus, lembramos os aniversariantes. A Celi lembra o aniversário do Bruno, ontem, dia 27, e o pastor Wendel lembra o aniversário amanhã, do seu pai, o seu Ivair. Quando Deus cuida, olha, abençoa esses irmãos, abençoe a família, abençoe o trabalho, que eles possam sentir a Tua presença diária, o Teu amor, a Tua companhia, ter a certeza de que são descendentes, que estão na linhagem da vida eterna, na linhagem de Cristo. Dê muitos anos de vida a eles, aos familiares, derrama bênçãos. Ainda, Senhor Deus, o Rafael e família intercedem, e nós também fazemos isso diante de Ti, pelo Adalberto Lobo e também pelo Geusney Casara, pela recuperação, que possam, com a Tua graça, Senhor, voltar ao convívio dos seus familiares, ao lar, talvez até ao trabalho daqui a um tempo. Coloca as Tuas mãos sobre eles, coloca as mãos, Senhor, sobre aqueles que estão doentes, coloca as Tuas mãos no ombro daqueles que choram, restabeleça a saúde deles, do Adalberto, do Geusney e de todos aqueles que nós conhecemos e que passam problemas, têm problemas de saúde, emocionais, psicológicos. Também a Marisete pede pelo filho da amiga dela, amiga de doutorado, colega de doutorado, a Grace, o filho dela, Ruar. Teve um acidente de trânsito, um atropelamento e hoje pela manhã passaria por cirurgia. Reside em Cuiabá, no Mato Grosso. Então, também, Senhor, que o nosso pedido é que nessa cirurgia e depois na recuperação, ele possa também ver o Teu amor, perceber o Teu amor, sentir a alegria da Tua presença.
Pastor Wendel ainda lembra a Luara, na recuperação e tratamento do câncer. Doença terrível. Todas as doenças são terríveis, Senhor. Nos deprimem, a família sofre, não só o doente, não só a pessoa enferma sofre, mas a família toda. A igreja sofre, os amigos sofrem. Dê a ela, Senhor, confiança redobrada de que o Senhor está presente, sempre esteve, continuará presente na vida dela e da família. Senhor, ainda lembro a família da minha colega de trabalho do hospital, Sandra, que na sexta-feira sua filha acabou falecendo, muitos meses na UTI lá em Recife, em Pernambuco, e na tarde de sexta faleceu. Console a Sandra, aos demais familiares, que possam ver também, mesmo em meio à dor, como fala Romanos, alegria. Alegria que vem de Ti, Senhor. E é isso também que pedimos aos familiares. Nosso colega pastor Gerson, que era pastor em Jaraguá do Sul, que ontem, na sexta-feira ainda à noite, ou no sábado de madrugada, também faleceu. Consola a todos os familiares, aos congregados, aquelas pessoas que eram membros da igreja onde ele era pastor, que com certeza sentirão uma falta tremenda, mas que Tu, Senhor, console a todos, a nossa igreja, que a gente possa, Senhor, mesmo em meio à dor e à tristeza, receber o consolo de Ti e dizer: obrigado, Senhor. Aqui está duro, aqui está triste, está pesado, mas obrigado porque eu tenho a Ti como Senhor e Salvador a me esperar aí do outro lado da vida eterna, a me receber e a receber os meus familiares, amigos na eternidade. Nos console, Senhor. Senhor, por Tua misericórdia, pedimos em nome de Jesus Cristo que nos segure em Tuas mãos de amor, para que não caiamos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Este amor de Deus revelado em Cristo, especialmente na ceia nós temos acesso a isso. A palavra de Deus nos acessa a Ele, e aqui especialmente temos seu corpo e seu sangue para perdão, para consolo, para alegria. Naquele momento, Cristo, reunido com seus amigos, os discípulos, pegou o pão, deu graças a Deus e entregou a cada um dos discípulos e disse: tomam e comam, isto é o meu corpo que é dado por vocês para perdão dos pecados. E assim fez também com o vinho, deu graças a Deus e entregou a cada um deles e disse: tomam e bebam, este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vocês para perdão dos pecados. E o pedido, a ordem, o desejo de Jesus é que todos nós façamos isso sempre que tivermos oportunidades, receber o corpo e o sangue de Cristo, lembrando da vitória dele, que também é a nossa. Será a nossa, mas já está sendo nossa. Venham todos à ceia do Senhor. Nós vamos escutar um hino lá no início e depois o pessoal vai acompanhar com outros hinos. Podem sentar. Sejam bem-vindos à ceia do Senhor. Convido o pastor Wendel a auxiliar.
Despede.
me dizer. Sei que é preciso falar do teu amor, levar a todos a graça do perdão. Ainda é tempo de começar. Hoje é o momento de anunciar que tu és Senhor, um Deus de amor, Jesus. Vem fazer de mim um espelho de tua luz. Vem me dar palavras para poder testemunhar, pois só tu, Senhor, transformas todo ser. Vem fazer de mim um espelho teu. Vem fazer de mim um espelho de tua luz. Vem me dar palavras para poder testemunhar, pois só tu, Senhor, transforma todo ser. Vem fazer de mim um espelho teu. Nos colocamos em pé. Ação de graças conforme segue. Ó Senhor, por tua palavra e santa ceia, provamos o teu amor. Concede que sejamos sempre guiados e fortalecidos pelo teu Santo Espírito, para que nós também possamos amar como tu nos amas. Nesta certeza, despede-nos em paz, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ainda, Senhor, lembrar nas nossas orações, pastor André, colega nosso do distrito, aqui de Ji-Paraná também, está hospitalizado. O pastor Wendel acabou de informar isso a todos nós, né? E agora colocamos também nas tuas mãos, Senhor, esse nosso irmão. Que possamos orar por ele, pela comunidade, por aquelas pessoas que fazem parte do rebanho ao qual ele pastoreia, cuida dele. Dê certeza de que a tua mão esteja sempre presente. Dê certeza, ele é isso. Lembramos também, o Rildo, a Aniele, especialmente o Rildo, que foi confirmado Covid, então, que possa também recuperar-se bem, que possa logo estar conosco, ele, a Aniele, e talvez outros que nós não sabemos.
Assim fica conosco, Senhor. Juntos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Sentamos. Como aviso, eu tenho, talvez depois o pastor, a diretoria pode trazer outros avisos. Nosso próximo culto, sábado, vamos ainda, né? A ideia é presencial, mas se mudar alguma coisa, né? 19 horas. Se no decorrer aí do caminho da semana mudar alguma coisa, algum decreto, alguma nova situação, então aí nos grupos, no grupo da igreja será anunciado, mas a princípio então, no sábado que vem, 19 horas, lembrem, né? Meia hora antes, 19 horas o nosso culto. Pastor, outro aviso? Diretoria? Não? Chamo bem-vindo a todos, nós temos um último hino ainda para cantar, né? Obrigado pela presença. Temos do Vale, né? Do Vale do Paraíso, agora definitivamente. Aqui, sejam bem-vindos, a família toda, né? Então Deus acompanhe, guarde, abençoe vocês. Temos também a primeira vez aqui atrás, né, um jovem aí que vem, primeira vez, um haitiano, né? Do Haiti, né? Isso. Jueves, está conosco aí, então. Também depois a gente pode conversar um pouquinho com ele aí no final. Pessoal de casa, né? Não tá, vai ser depois jogado, né? Porque a internet está ruim, enfim. No início eu esqueci de dizer para vocês obrigado pela presença, né? Virtual. Que Deus acompanhe e guarde vocês. Que cada um possa, né? Se no final estiver assistindo, chegar esse finalzinho, obrigado pela presença, por terem assistido esse culto. Deus acompanhe e guarde a todos, aos nossos queridos integrantes aí da nossa banda, né? Um acréscimo de última hora do pastor, de mais uns 2 cantores aí, que bom, obrigado. Mais uma? 2 não, uma. Então, obrigado por esses acréscimos aí, sempre auxiliando a gente no culto. E claro, a cada um que vem à igreja, eu tenho certeza que vem na expectativa sempre dizer, poxa, que Deus abençoe o pastor, que Deus abençoe o culto, que Deus abençoe os hinos, e que a gente possa entender isso. Eu tenho certeza. Obrigado por esse pensamento que vocês têm sempre comigo, pastor Wendel, com quem está nos hinos, com quem está aqui transmitindo, e poxa, não vai dar para ser ao vivo, vai ter que ser gravado e jogado. Quer dizer, eu acho que todos nós, sempre que viemos ao culto, pensamos isso, né? Que o culto corra para a glória de Deus. E é isso que nós, como pastores, como tantos outros, os que leem aqui também, Deus continue abençoando a nossa igreja, aos daqui e aos de casa. Finalizamos então com o próximo hino, um pedacinho do hino do Padre Zezinho, e eu me despeço lá na porta.